No dia do casamento, Ti estava vestida com um manto branco, a cor da pureza, mas o que se escondia em seu coração era uma tempestade de emoções contraditórias. Ti Nogrand, filha do rei Ordad Nogrand, viu-se obrigada a cumprir a promessa de seu pai, não porque desejava, mas porque sua vida estava entrelaçada à daquele homem bárbaro. O salão estava repleto de convidados, mas ela só conseguia ver Valon. Ele estava ali à sua frente, com os olhos fixos nela, como se fosse um caçador e ela a presa. Quando seus olhos se encontraram, algo no peito de Ti se apertou. O que ela sentia era um turbilhão, uma confusão que ela não sabia como ordenar. Ele era um monstro temido por todos e ela foi obrigada a se casar com ele. Com tristeza, ela se lembrou do dia em que seu pai prometera a mão dela em casamento ao homem que derrotasse Asdra, o seu grande inimigo. Ti se lembrou do dia em que, no salão do palácio, o som das pessoas falando ressoava, mas havia um silêncio pesado no ar, mais denso que qualquer névoa. O rei Ordrat Nagran, com sua barba branca como a neve do alto das montanhas, fixava o olhar nas chamas da lareira como se nelas queimassem seus próprios pensamentos. Meu povo clama por vingança. Sua voz era como o som de metal sendo martelado. O reino de Melissa pisou em nossa honra, e eu exijo que paguem com a dor de uma derrota esmagadora. Aquele que derrotar o tirano Asdra Rugel e me trouxer sua cabeça, terá em troca a mão de minha filha. A princesa Ti Nagran, sentada a seu lado, olhava para o horizonte através das grandes janelas do castelo. Sua mente estava distante, perdida no sofrimento de ser obrigada a se casar com qualquer um. Ela não queria ser usada como prêmio de um jogo cruel. Porém, Ti sabia que sua vontade não tinha peso algum diante do desejo de seu pai. Foi quando ele entrou, Valon Garder, o temido rei bárbaro de Gondor, cujos feitos de guerra ecoavam nos ventos como trovões distantes. Seus passos eram pesados, como se o chão sob seus pés tremesse, e seus olhos eram 2 abismos profundos. Ele era um gigante com músculos de aço, sua pele bronzeada marcada por cicatrizes de batalhas passadas. Ao olhar para ele, Ti sentiu uma onda de desgosto misturada com medo inexplicável. Valon se curvou respeitosamente, mas sua postura era a de um leão orgulhoso e imponente. Eu aceito seu desafio, rei Ordrat. Asdra Rugel cairá diante de mim como todos os outros antes dele. Sua voz era grave, com o som de um trovão distante, mas carregada de uma frieza que congelava o ar ao seu redor. E diante das palavras dele, Ti soubera que sua vida mudaria para sempre. Asdra Rugel caiu. Sua força não foi suficiente para conter a fúria do rei bárbaro, que marchou sobre Melissa com uma força imbatível. A batalha havia terminado, mas para Ti, o peso daquela vitória significava o início de sua batalha particular.
Na primeira noite após o casamento, Ti se encontrou em seus aposentos sozinha, seu coração pulsando de medo. O silêncio da noite foi interrompido apenas pelo som do vento que passava pelas frestas da janela, mas dentro dela havia um turbilhão. Ela se virou na cama, sem conseguir repousar, e seus pensamentos giravam em torno de Valon. Ela o odiava. Ele era um bárbaro, um guerreiro brutal, que destruíra o que restava de seu mundo, destruíra a sua liberdade. Interrompendo seu pensamento, Valon entrou em seus aposentos sem bater, como se já fosse o senhor de tudo ali. Seus olhos brilharam ao vê-la, seus lábios se curvaram em um sorriso que não era agradável, mas profundamente sedutor. Ele sabia que ela não queria se entregar a ele. Sabia que ela lutava contra a ideia de consumar o casamento, e isso o excitava. Você não pode lutar contra o que está acontecendo, princesa. Sua voz era baixa como um murmúrio no vento, e ela sentiu suas palavras como uma verdade dolorosa. Ele se aproximou lentamente, com a confiança de um homem que sabia exatamente o que queria. Agora você é minha mulher e eu tenho direito sobre o seu corpo. Ti deu um passo para trás, tentando manter o controle de sua respiração, mas ele estava ali, diante dela, tão imponente. Eu não... Ela começou, mas não conseguiu terminar, pois ele a tomou nos braços, puxando-a para si com a força de um rio caudaloso. Seus lábios encontraram os dela em um beijo urgente, e Ti se viu perdida, envolta no calor de suas mãos, no fogo do seu corpo, contra a sua vontade. Tire essas mãos sujas de mim, ela gritou, empurrando-o com força. Ele deu uma gargalhada e avançou novamente para beijá-la, dizendo: Não lute, princesa. Você é minha mulher e eu tenho o direito de possuí-la, nem que seja à força. Você nunca me terá em seus braços, seu bárbaro. Quanto mais ela lutava, mais ele parecia se divertir com os seus esforços inúteis. Valon a alisou por todos os lugares que desejou, enquanto a beijava prazerosamente. O beijo a consumiu como fogo que devora tudo à sua volta. E ali, naquele momento, ela sabia que não possuía forças o suficiente para impedir que aquele homem musculoso fizesse com ela o que bem quisesse. Então, sentindo-se impotente contra os avanços do bárbaro, ela chorou. Deixe-me em paz, por favor. Ao observar que ela chorava, ele se afastou lentamente e gritou: Você me considera um monstro, não é isso? Ele se entristeceu e falou com a voz baixa e pausada: Eu a deixarei em paz. Acabou de falar e se retirou do quarto. E, dessa forma, o destino uniu duas pessoas totalmente diferentes. Uma donzela que não se entregava facilmente e um bárbaro que a tudo e a todos conquistava. Dias se passaram sem que Valon a incomodasse mais, embora não conseguisse disfarçar o desejo por ela. Mas, para a surpresa de Ti, certo dia ela se surpreendeu observando Valon de longe. Exercitando-se com seus guerreiros, Valon lutava
com a força de um homem imbatível, seus músculos tensos, sua espada cortando o ar com um brilho mortal. O sol da tarde fazia com que seus músculos ficassem dourados e uma tênue sensação brotou no coração de Tyr. Naquele momento, um inevitável desejo surgiu em seu peito. Ali, ao olhá-lo disfarçadamente, ela percebeu que ele não era apenas um guerreiro bravo. Ele era algo mais complexo, algo deliciosamente perigoso, algo que ela inexplicavelmente passou a desejar. Enquanto a donzela não se entregava aos desejos do bárbaro, o reino de Gondor se expandia cada vez mais. Com a vitória sobre Azra-Rungel, Valon conquistou as terras que sempre desejou. Entretanto, para ti, esse poder não era o que importava. O importante para ela era a inquietação que sentia ao olhar para ele e perceber que havia algo que o tornava mais do que um simples guerreiro. Algo que ela ainda não compreendia totalmente. Por esse motivo, andava pelos cantos, disfarçando os olhares curiosos sobre ele. Certa tarde, enquanto o vento soprava forte do lado de fora, Valon a convidou para passear pelos jardins internos do castelo, onde as flores silvestres eram tão vibrantes quanto a luta que ainda existia dentro dela. Eu sinto a sua resistência, ele disse com a voz grave, mas sem pressa, como quem sente o ritmo de uma música que está prestes a soar. Mas também vejo o que há dentro de você, Tyr. Não pense que não percebo. Eu vejo conflito em seus olhos, o fogo quando você olha para mim e que tenta apagar, mas que cresce a cada dia. Ela o olhou de maneira desafiadora, mas algo em seu olhar traiu a defensiva que ela tentava manter. Fogo? Eu não sei do que você fala. Você não me conhece, Valon. A frase escapou de seus lábios como uma provocação. Ele se aproximou lentamente, seus passos suaves, como se o chão fosse seu, como se o mundo fosse seu. Quando estava a apenas alguns passos dela, ele parou e a observou com um olhar profundo, como se lesse cada fragmento de sua alma. Não é sobre conhecer, princesa, ele respondeu com os olhos sinceros. É sobre entender. Eu entendo o medo que você sente, a luta que você trava dentro de si mesma. Eu fui forjado pela guerra. Apenas a dor e a destruição me moldaram. Mas você é diferente. Você é tudo o que eu nunca pude ser. E é por isso que ele hesitou, seu tom grave agora mais suave, como se temesse que suas palavras pudessem quebrá-la. Eu não a quero como um prêmio, Tyr. Eu a quero como minha mulher, mas não de uma maneira que a force. Eu não sou esse tipo de homem. Vou esperar você me desejar. Meus caros, Tyr já o desejava há algum tempo, mas lutava contra este sentimento. À noite, ela ficou sozinha em seus aposentos. O silêncio a envolvia como um véu pesado. Sua mente estava agitada. O que Valon havia dito ecoava em seu peito como uma melodia que não conseguia parar de tocar.
A ideia de ser desejada por ele, não como uma conquista ou uma vitória de guerra, mas como algo genuíno, algo que vinha de um lugar profundo e sombrio em seu ser, era aterrorizante e ao mesmo tempo prazeroso. No entanto, cada vez a resistência de Ti se tornava mais fraca. Quando ele se aproximava com seus olhos selvagens e seu toque firme, ela sabia que não tinha como voltar atrás. Uma noite, enquanto Ti se preparava para dormir, Valon entrou silenciosamente em seus aposentos. Não havia palavras, apenas o som de sua respiração pesando no ar. Ela estava deitada, olhando para o teto, mas quando ouviu os passos dele, algo no fundo do seu ser se despertou. Seu coração acelerou. Ela sabia que dessa vez não conseguiria resistir às carícias dele. Ele se aproximou e seus olhos não se afastavam dela. Havia uma força dentro dela que a atraía para ele, que a puxava sem que ela tivesse controle. Então, ele estendeu a mão e tocou seu rosto com a suavidade de uma carícia. A princípio, ela tentou afastar-se, mas o toque dele a fez parar. Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, ela sorriu para ele, aceitando as suas carícias. Ela viu o homem que estava ali, vulnerável, oferecendo seu coração de uma maneira que só ele sabia fazer. Valon a beijou. Não foi um beijo selvagem ou possessivo, mas um beijo suave de entrega, como se ele também estivesse se permitindo cair na mesma tempestade que ela. E, naquele momento, Ti sentiu algo quebrar dentro de si. Ela se entregou sem mais resistência e seus lábios se uniram aos dele com a intensidade de um amor que se formava na dor e no fogo. Enquanto se beijavam, as mãos de Ti alisavam os músculos rígidos de Valon, que a cada toque gemia de prazer. Sentindo-se triunfante, ele a abraçou com ímpeto e seus corpos se tornaram um só em um ritmo alucinante e descontrolado. Ele a despiu com delicadeza, alisando as partes mais íntimas dela, enquanto ela sentia o chão fugir sob os seus pés. Então, o guerreiro bárbaro tornou-se um delicado amante e a possuiu com doçura, enquanto Ti se contorcia de prazer. Depois de se entregarem ao amor, exaustos e abraçados na cama, Ti falou: Eu não queria ser uma presa fácil para você, Valon. Eu não te prendi, Ti, disse ele com a voz profunda, mas cheia de uma sinceridade inegável. Você é livre, sempre será, mas também de uma maneira que nunca imaginei, você se tornou parte de mim. E é isso que me faz lutar todos os dias, não pelas terras ou pelos títulos, mas por você. Ti sentiu as palavras dele como uma corrente que a envolvia, aquecendo seu corpo e alma. Ela se aproximou dele, os olhos brilhando com a mesma luz suave da lua, e sorriu com a convicção de quem encontrou a verdade no silêncio do seu próprio coração. Naquele momento,
Ela compreendeu que aquele amor era o verdadeiro legado que restaria para eles, muito mais duradouro que qualquer terra conquistada. Porque, no fim, o maior tesouro não eram os reinos ou os corações partidos, mas o calor de um amor genuíno, nascido das chamas da batalha, mas refinado pela entrega e pela verdade. E assim, Ti e Valon viveram, não como reis, mas como almas que haviam se encontrado no mais profundo do abismo, amando-se com a intensidade de quem sabia que, ao final, os maiores desafios da vida eram aqueles que decidiam enfrentar juntos.